Boa noite, meus queridos. Graça, paz, misericórdia e gratidão. Eis que o nosso coração se enche de alegria nessa noite tão especial. Noite porque o maior especial está no nosso meio, que é o Senhor. Noite porque Ele é o motivo de nós estarmos juntos. Noite especial porque estamos junto com o povo de Deus, a igreja do Senhor, celebrando esse Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Alegres também porque temos motivos nessa noite de agradecermos o Senhor pela vida dos nossos irmãos, os nossos diáconos, os nossos presbíteros, que serão consagrados, ordenados, investidos da autoridade do Espírito Santo pela imposição de mãos. Gratos também, porque neste dia, em que cultuamos a Deus, nós também poderemos celebrar a ceia do Senhor. O ato maior de comunhão externo que nós podemos celebrar a Santa Ceia, mas o maior ato de edificação e comunhão interno pela presença espiritual de Cristo Jesus. Quero convidar que você abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 13. Quero convidar a igreja que de pé façamos a leitura todos em uníssono do versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7. Os mestres que são fiéis e que foram fiéis e exemplos dignos até a morte. Leiamos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Vamos ler novamente. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hino de número 91, a fé dos antigos. Ó viva fé que nossos pais honraram sempre com valor, nós cantaremos mais e mais teus grandes feitos com ardor. Hino de número 91.
nos trazem exemplos marcantes, porque foram todos eles a sua liderança, a sua atuação totalmente dependentes da cruz, totalmente dependentes de Cristo Jesus. Nós vamos ter uma palavra de adoração, agradecendo ao Senhor, reconhecendo a dádiva do nosso Deus, que Ele tem feito conosco, e que a cada instante possamos estar juntos na presença do Senhor, adorando de todo o nosso coração. Nós vamos ter essa palavra de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Uriel que faça por Deus essa oração. Nosso presbítero Uriel está na galeria, estará orando essa oração de adoração. Vamos orar. Senhor, Deus eterno, Deus grandioso, Deus bendito, santo, santo, santo é o teu nome. Amém. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor por esse momento, Deus, de suma importância na vida do teu povo, como igreja militante aqui nesse mundo, Pai. Podemos, ó Deus, estar juntos, adorar o Senhor, louvar o Senhor e aprender o Senhor. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações para esse culto, Pai. Que o Senhor, ó Deus, receba na tua glória a nossa adoração, o nosso louvor, e que o Senhor, Pai, em Cristo Jesus, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, limpa da nossa mente tudo aquilo que possa atrapalhar, impedir a nossa comunhão com o Senhor. Senhor, nos dê humildade, nos dê sabedoria para fazer aquilo que é bom. Ó Deus, e nos dê sabedoria para discernir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, esteja, ó Pai, nos conduzindo neste momento. Todos os nossos irmãos estarão, ó Deus, à frente desse trabalho. O pastor, o ministério de louvor, tudo seja feito aqui para a honra e glória do teu nome. Amém. Fala aos nossos corações. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe os nossos visitantes, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, porque eles estão aqui conosco neste momento. Somos-nos a nós, ó Deus, nesse culto de louvor e adoração ao teu nome. Ó Deus, ouve dos céus a nossa oração. Ouve e perdoa-nos, ó Deus. Ouve e atende a nossas súplicas, ó Pai. Conhecemos que não merecemos a graça do Senhor. Ó Deus, mas olha para nós através da cruz de Cristo Jesus, teu Filho, que deu a vida por nós, e a tua graça, tua misericórdia, ó Pai, nos alcançou para a salvação. E em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Senhor. Amém. Pode se sentar. Vamos abrir também a palavra do Senhor, segundo livro de Samuel, seu capítulo de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Eu quero convidar a igreja que façamos a leitura de forma responsiva. Eu lerei um versículo e a igreja responderá lendo outro versículo. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo número 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu corpo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Natã foi para a sua casa. Meus amados, a liderança e a história da liderança do povo de Deus, pela palavra do Senhor registrada e por Deus a nós instruído, nos traz o exemplo de lideranças que caíram diante do seu pecado, caíram diante da liderança que exerceram e que na sua liderança estiveram e realizaram situações que desagradaram o Senhor. Davi, um grande exemplo de líder, que nos mostra que líderes também caem, que líderes também pecam, que líderes também são frágeis, mas que a todos os líderes
é dado o confessar e a receber a misericórdia e o perdão do Senhor. O profeta chega a Davi, o rei de Judá, e coloca a história dessa cordeirinha. E Davi se enfurece, querendo justiça. E então Natan diz: tu és o homem. E a palavra é tão especial que quando Davi reconhece isso, ele diz para Natan: pequei contra o Senhor. Mesmo diante do seu pecado e das consequências que sofreria, Davi tem o coração reconhecido na presença do Senhor, que errou e que tinha pecado contra o Senhor. Que nós também possamos, a exemplo de Davi, este líder, sermos sempre líderes que, embora as circunstâncias que nos advêm possam nos tornar ou nos fazer cair, mas que possamos olhar a misericórdia e o perdão do nosso Deus, clamando: Senhor, tenha compaixão de mim, ó Deus. Aqui não é uma simples ovelha perdida, aqui é um líder, como ovelha que é também diante do Senhor, que estava perdido, longe dos propósitos e princípios de agradar o Senhor, mas que Deus se apraz em buscá-lo de onde ele estava. Que nós possamos orar neste momento, clamarmos a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia das nossas lideranças, e que o Senhor nos alcance com o seu perdão, com o seu amor, com a sua graça perdoadora. Logo após alguns momentos silenciosos de oração, nosso ministério de música e louvor estará com a palavra para nos conduzir em cânticos que refletem essa graça perdoadora de Deus em Cristo Jesus.
doce graça. Foi derramado sobre nós um amor que o mundo não é capaz de reconhecer. Um amor que nós encontramos apenas em um lugar. Nessa noite em que nós podemos comemorar esse ato sublime de amor que foi dispensado a nós. É o momento que nós temos de render nossa grata, nossa glória, render o nosso louvor a Ele. Os irmãos que vieram preparados também para os seus dízimos e pegar as ofertas, então vou cantar neste momento. Sobre mim.
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte deste povo, Pai. Um povo eleito, um povo separado, Pai, para disputar esse amor verdadeiro, Pai. Um amor, Pai, que nenhum lugar no mundo pode ser encontrado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu o teu próprio Filho, Senhor, nos deu a luz desse amor. Obrigado, Pai, porque Cristo, essa luz, Senhor, que nós podemos resplandecer, Senhor, que através de nós nós podemos conhecer o mundo, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, abençoado essa igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Agradecemos, Senhor, por esses dízimos e por essas ofertas, Pai. Que eles possam ser usados, Senhor, para que a tua luz seja luz nesse mundo, Senhor. Que através de nós, Senhor, nós possamos proclamar para o mundo esse verdadeiro amor. Fale conosco nessa noite. Abençoe o teu servo, Pai, para que ele não fale de Deus, mas que a palavra de Deus em ti. Continue nos abençoando do dever neste mundo, nessa oração do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, graças a Deus. Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Nós vamos ter uma outra palavra de oração. Nesse momento eu vou convidar que o nosso irmão, presbítero Adiel, faça a Deus essa oração, e o Senhor continue falando conosco, e que a sua palavra nos ilumine os corações. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de graça, de poder e de honra, o teu livro foi aberto, a tua palavra foi lida. Agora, Pai, coloca nos lábios do teu servo a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Abra, Deus, os nossos corações, a nossa mente, para entender a tua palavra. Nós saímos daqui, ó Pai, edificado com esta palavra. Foi para isso, ó Pai, que aqui viemos. O teu povo foi congregado neste local, porque o Senhor mesmo nos colocou aqui.
nos trouxe aqui para juntos, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra e sairmos daqui, ó Pai, alimentados com ela. Abençoe, ó Pai, cada irmão aqui presente. Derrama, ó Pai, as Suas bênçãos sobre cada vida aqui presente. E daqueles, ó Pai, que aqui não puderam vir, mas que o Senhor também, ó Pai, alcança eles com a Tua graça e misericórdia. Abençoe, ó Pai, todas as partes deste culto, todo momento desse culto. Seja, ó Pai, abençoado pelo Senhor. É a oração que fazemos agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O livro de Juízes nos traz um momento de transição em que as conquistas e a liderança de Moisés e Josué ficaram como marcas na história de um povo e que agora se encontra como um desafio principal: estar nesta terra e poder usufruir das bênçãos divinas. Mas o período de Juízes também nos mostra aquele período que antecede o período da monarquia de Israel, em que os reis se levantaram e foram usados na história do seu povo como aqueles que direcionaram o caminho ou que transgrediram o caminho para o povo de Deus. Juízes, então, diante dessa transição, marca um momento histórico em que a apostasia, a opressão, o arrependimento, a libertação, tudo isso perpassa por pessoas que foram usadas por Deus a estarem na liderança do seu povo e serem líderes suscitados por Deus para fazer diferença no seu meio. E nesse texto especificamente, no capítulo 6 em diante, nós temos uma história muito interessante a respeito de Gideão. O povo de Israel, o povo de Deus, estava cativo diante com a presença dos midianitas. Já estavam cativos há 7 anos, como nós temos o texto bíblico que nos orienta. E esse povo que estava cativo, eles sofriam nesse cativeiro com muitas situações adversas. E o texto bíblico do capítulo 6, logo no versículo 1, quero que você acompanhe comigo, que fala a causa maior de uma sociedade caótica. A causa maior de uma sociedade que vive as suas consequências. A causa maior de uma sociedade em que, longe da presença de Deus, paga os seus males. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. É nesse contexto que o Senhor levanta líderes para que, diante do seu povo e diante da situação do seu povo, possa ser e fazer a diferença na libertação e na restauração deste povo diante de Deus. Por isso, quero compartilhar com os irmãos quando Deus suscita líderes que marcam a sua geração.
quando Deus suscita líderes que marcam a sua geração. Se você perceber, meus queridos, quero que você acompanhe o texto comigo, é justamente os midianitas prevalecendo contra os israelitas. E a palavra de Deus diz que, prevalecendo, o versículo 2, o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos próprios midianitas, covas que estão nos montes e cavernas e fortificações. O domínio dos midianitas se tornou tão agressivo que em todas as áreas de Israel eles foram fazendo construções e até nas montanhas escavaram a fim de que estivesse ali midianitas no domínio do seu povo. É a presença do inimigo, das suas fortificações. O versículo 3 diz: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente que estavam subiam contra ele e ali se acampavam, destruíam seus produtos, deixavam Israel sem sustento próprio, levavam as suas ovelhas, os seus bois, os seus jumentos. Aqui diz que esses midianitas, amalequitas e povos do Oriente vinham como gafanhotos, ao ponto que não podia contá-los, e sempre chegavam para destruir. O versículo 6 diz que quando o povo padecia no seu pecado e sem a liderança, a Bíblia diz que assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. A presença do inimigo diante de um povo que não tem uma liderança para conduzir. A presença do inimigo diante de um povo que vivia para si e segundo os seus caminhos, desagradando o Senhor. E isso se torna tão difícil que o final do versículo 6 diz que eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, Deus suscita um profeta que vai revelar quem é Deus para o povo que já havia esquecido da palavra, para o povo que já havia esquecido dos feitos do Senhor, para o povo que precisava trazer à sua memória quem era o Senhor e quais eram os seus feitos na história do povo do passado. E é aí que o Senhor Deus diz que Ele era o Senhor, o Deus daquele povo, e que eles não deveriam temer, porque Ele lhes suscitaria um libertador. E a partir do versículo de número 11, o Senhor Deus vai suscitar um libertador chamado Gideão. E eu quero que você observe como Deus vai trabalhar na vida do povo e na vida dos líderes, chamando e suscitando esses homens de Deus para marcar a sua época. E essas características que são importantes dessa liderança, eu quero deixá-las nesta noite como culto a Deus, mas como aprendizado para os nossos líderes que serão ordenados e investidos
nesta noite. Quero deixar para você também, que é a igreja do Senhor, para que aprenda o conduzir de Deus, suscitando líderes que marcam a sua geração. Primeira característica, versículo 11: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. No meio do caos, no meio de um povo oprimido, Deus suscita homens valentes. Deus vai à busca de homens para serem usados na sua obra. Deus levanta e aparece a esses homens para dizer-lhes o que Ele deseja a cada um deles. Gideão, ao encontrar com o anjo e ao ouvir o anjo, ele então passa a olhar a sua situação, as suas circunstâncias, passa a olhar a opressão dos midianitas. Observe o texto, a partir do versículo de número 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Perceba que o Senhor aparece ao povo de Deus e se revela a ele, mas a liderança ainda não existiu. Porque esse homem que se chama Gideão, ele precisa ser trabalhado por Deus. O Espírito Santo precisa moldar o seu coração. O próprio Eterno precisa se revelar a este homem para ver, para que ele possa ver a glória de Deus transformando aquela situação. E ele diz: se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo esta vida de opressão? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais do passado nos contaram. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O povo que está opresso pelo inimigo vive uma sociedade em que a visão é somente uma visão de destruição, de desconstrução. É uma sociedade em que não conseguem visualizar a promessa de Deus para uma nova realidade naquela sociedade. O Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Você que está aí, pegando trigo no lagar e já escondendo para que os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente não tomem. Você que está aí, colhendo o trigo e o escondendo, correndo o risco de perder a sua própria vida, o Senhor é contigo, homem valente. Mas o Senhor precisa trabalhar na sua vida. Quando Gideão diz tudo isso,
o Senhor novamente, no versículo de número 14, diz para ele: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. A persistência de Deus diante do medo, do temor e da visão negativista de Gideão diante do seu contexto é maravilhosa, porque Deus não desiste do seu servo. O propósito de Deus está nos seus planos eternos e Deus vai cumpri-lo. Vai nesta tua força e livra Israel. A resposta daquele homem no versículo de número 15 vai dizer: ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Primeiro era a visão negativa do que estava acontecendo. Agora ele olha para si mesmo e diz assim: como que eu livrarei, se a minha família é a mais pobre, e se dentre essa família que é mais pobre eu sou o menor? Deus está construindo um líder, mas não um líder que mostra a sua própria força, mas um líder dizendo que diante da sua fragilidade ele vai suscitando a força desse líder. Dá-me um sinal de que tu és o Senhor, de que realmente é o Senhor que me falas. Aguarde, diz ele, fique aqui, espere para que eu volte. O versículo 19 diz que Gideão preparou um cabrito, preparou bolos asmos, preparou uma efa de farinha, e preparou e levou todo aquele cesto, e levou ainda uma panela de caldos, para que pudesse oferecer àquele anjo, oferecer ao Senhor que estava se revelando a ele e despertando. E quando ele chega com tudo aquilo, ele põe ali debaixo do carvalho e oferece para o anjo. E aí o anjo diz assim: não é assim que eu recebo a minha consagração, não é assim que eu recebo o meu sacrifício. Toma a carne, versículo 20, pegue os bolos asmos, coloque sobre a pedra, e pegue essa vasilha toda de caldo e derrama, despeja sobre eles. E assim Gideão fez. A palavra de Deus diz que o anjo pega o cajado que ele estava e toca ali, naquele lugar, e a Bíblia diz que começa a subir, não é descer, começa a subir fogo da pedra e consome a carne, o bolo e o sacrifício. O anjo do Senhor se mostra a Gideão e levanta um líder. Mas Gideão, ainda no versículo de número 22, persiste, quando ele diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Sou pecador e eu vi o Senhor, é Ele mesmo que eu vi. Ai de mim, porque eu vi o Senhor dos exércitos
e sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, dizia Isaías quando chegou no templo. Mas aí o Senhor aparece novamente a Gideão e diz: não temas, não morrerás, porque o Senhor é a paz, e Ele te dará a paz. Quando Deus suscita líderes para marcar sua geração, Deus trabalha nos seus corações. Deus não quer e nem chama líderes que são autossuficientes e se acham preparados para a obra. Deus não chama líderes que acham nas suas forças e no seu próprio conhecimento possam realizar esta obra. Deus quer construir essa liderança no seu próprio coração. Mas quando Gideão está totalmente transformado no seu coração e ainda querendo ver marcas dos sinais de Deus, o Senhor aparece para ele naquela noite e diz, a partir do versículo de número 25, toma um boi, não é mais um cabrito, não é mais bolos asmos, tome um boi que pertence ao seu pai, e um segundo boi de 7 anos, o período da opressão, e derriba esse altar que está aí a Baal, e corta este poste ídolo junto ao altar, e no altar edifica ao Senhor teu Deus um verdadeiro altar que seja consagrado de fato. Segundo momento, quando Deus suscita uma liderança para marcar sua geração, Ele não só trabalha no coração desse líder, mas Ele desafia que a primeira atitude que esse líder deve fazer é confrontar e combater todo o mal que estava oprimindo o povo de Deus. Vá lá, destrói esse altar, destrói esse poste ídolo, porque é o primeiro sinal da minha libertação para com o seu povo. O versículo 28 diz que Gideão se levanta de madrugada, ele chama mais 10 homens e vai e destrói e derruba o altar e o poste ídolo de Baal. E ele faz isso de madrugada, porque não era para que o povo logo pudesse visualizar. E quando o povo acorda, o versículo 29 diz que eles perguntavam uns para os outros, dizendo: quem fez isto? Quem fez isto? E aí descobrem: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela
disseram a Joás: olha o que acontece diante de um povo que está oprimido, sem direcionamento. Quando o líder levanta e derruba o altar de Baal, o povo se levanta e diz: leva para fora o teu filho, Joás, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Ainda que toda aquela sociedade, todo aquele povo que estava cego, se levantasse para que Gideão não fizesse aquilo e fosse morto, mas ainda assim Deus levantaria outros e outros e outros. E acontece algo marcante, porque o pai de Gideão, Joás, que era da tribo de Abiezer, ele então diz, versículo de número 31: porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Joás então se levanta, e não é mais Gideão, mas é a sua tribo, o seu povo, a sua nação, que agora está sendo transformada pela libertação de líderes suscitados pelo poder de Deus para marcar a sua geração. O versículo de número 34 diz que o Espírito Santo se reveste Gideão e toca na vida de todos os abiesritas, e todos se juntam a ele. Todas as pessoas passam a ser influenciadas pelo ato de um líder que se levanta pelo povo de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, e todos os corações são inflamados. Mas o Senhor olha para aquela multidão e diz para Gideão, no capítulo de número 7, no versículo 2, e diz: é povo demais que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Olha o que o Senhor Deus diz: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus então pede que Gideão fale com aquela multidão que estava ali toda inflamada e diz: aqueles que forem tímidos e medrosos de coração, voltem para as suas casas. E só diante daquele desafio, a palavra de Deus diz que 22.000 retornam para a sua casa. Aprendizado de liderança: nem todos que se inflamam estão verdadeiramente aptos para estar na frente. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão verdadeiramente com seus corações voltados para a obra, para o que Deus deseja fazer.
Sobram 10.000. Eu vou encurtar minha mensagem. Gideão olha para aqueles 10.000 e Deus ainda confirma, dizendo: há ainda muita gente. Quando o sol estiver, Gideão, bem quente, chame esses 10.000, faça-os esperar nesse sol causticante, e quando os 10.000 estiverem ali, suando, naquele calor feroz do meio-dia, chame para eles, para que eles possam ir numa fonte de água, numa nascente onde jorra água. E quando chegarem ali, observe aqueles que logo vão afoitamente se ajoelharem e beberem água e matarem a sua sede. Mas observe, Gideão, aqueles que, diante do perigo, diante do sol causticante e diante do riacho com águas cristalinas que matam a sede, observe aqueles que não vão deixar de vigiar, mas que vão chegar naquele riacho de água e tomar água e beber como bebe um cão, não se ajoelhando, mas tomando um pouco de água na sua mão e bebendo. Gideão olha e diante de todos que estavam ali, a maioria estão ajoelhados, e dentre todos os que estão ajoelhados, estão alguns que não se ajoelham, estão apenas encurvados. E Gideão vê 300 homens que são escolhidos para Deus libertar o seu povo da mão dos midianitas. Terceiro e último lugar, Deus suscita líderes porque trabalha nos seus corações. Deus suscita líderes para confrontar o pecado, o erro, mas Deus suscita líderes destemidos, totalmente envolvidos da obra do Senhor. Que você e eu, meu irmão, possamos olhar o que está à frente, e olhando o que está à frente, que nós possamos dizer: Senhor, trabalhe no meu coração. Foi isso que o Mestre fez quando chamou os seus discípulos. Ele trabalhou os seus corações, ele trabalhou o caráter, ele trabalhou o mais íntimo daqueles homens, preparando-os para aquilo que Deus tinha, a vida de cada um deles. Foi assim que Jesus fez, confrontando o pecado e o erro, mostrando para os seus discípulos que eles deveriam ser
sempre assim. Mas foi o próprio Cristo que mostrou para os seus que uma liderança é preciso pagar o preço com a sua própria vida. Morte e morte de cruz. É preciso que, como líderes e como povo de Deus, possamos olhar para o próprio Cristo que age na nossa vida, que nos chama para a sua obra, que se deu por nós e que nos traz salvação de vida eterna. Gideão e os seus 300 homens marcaram a sua geração. Os nossos irmãos, como Gideão e os seus servos, os nossos irmãos que há 67 anos atrás se tornaram presbíteros na organização dessa igreja. Mas que nós também possamos olhar para frente e quando souberem de nós, se Jesus não voltar, o que eles se lembrarão? Quais são as marcas que nós deixaremos no registro da história da Igreja Presbiteriana de Filadélfia? Quem de Cristo ao lado agora quer andar? Quem quer ajudar outros a chamar? Tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que te possam vir. Vamos cantar esse cântico, nos preparando para um momento tão especial do nosso culto, que também é a vocação dos que foram chamados no exercício do seu presbiterato e do seu diaconato. Hino 313, prontidão. Quando nós estivermos cantando esse hino, eu gostaria que os nossos irmãos que serão ordenados e investidos, por favor, que viesse à frente respondendo a este hino. Pedir à igreja que fique de pé. Quem de Cristo ao lado, para quem andou, pela sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando, a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça
pelos nossos líderes, pedir os nossos diáconos para nos auxiliar aqui. Eu vou pedir que os nossos diáconos agora possam me auxiliar aqui, por favor. Meus irmãos, nós temos o privilégio de estarmos num momento tão marcante da história da nossa igreja. Ordenação e investidura de oficiais são momentos marcantes na história de qualquer igreja, pois demonstra o governo desta igreja, pois demonstra perspectivas do governo para esta igreja. Eu quero dizer para cada um dos irmãos que esse momento em que o Conselho da Igreja reunido pôde avaliar a idoneidade dos irmãos e pôde, diante da conversa, oração, e estando com cada um dos irmãos, nós podemos então tê-los como não só eleitos, mas também neste dia consagrados, investidos e ordenados. E eu não poderia fazer isso aqui sozinho como pastor. Eu devo fazer isso com os nossos irmãos. Não temos todos eles nesta noite. Nosso irmão presbítero Adeildo está viajando, mas o nosso irmão presbítero Iel e o presbítero Albertino, eu creio que devem estar aqui conosco. Eu quero chamar esses dois irmãos nossos, para que fiquem aqui, nosso irmão Uriel, nosso irmão Albertino, Adeildo está. Nosso irmão Alain. Aqui do meu lado, meus queridos. Quero que esses irmãos estejam justamente ao meu lado, meus queridos, novos presbíteros e novos diáconos, para lhes dizer que o nosso sistema é colegiado. Nós fazemos de colegiado para colegiado. Passamos as nossas tochas de colegiado para colegiado. E isso nos marca como Igreja Presbiteriana do Brasil, porque todas as deliberações que são tomadas em conjunto. Devem sempre ser tomadas segundo o parecer e o coração de todos aqueles que foram investidos de autoridade. E procedendo esta ordenação com os nossos irmãos e a investidura, nós queremos então lhes fazer de público algumas perguntas que a nossa Constituição nos traz o dever
E precisamos que vocês possam dizer isso na frente da igreja em que estarão liderando, na frente da igreja em que estarão representando, na frente da igreja como exemplos maior, exemplo a ser seguido. Meus queridos irmãos, creio que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática. Sim. Recebem como líderes, não somente como membros, mas agora como líderes, e adotam sinceramente a confissão de fé, os catecismos desta igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras, sustentam também e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil e a sua disciplina, sim? Meus queridos, aceitam o ofício de presbíteros regentes e de diáconos desta igreja e prometem desempenhar fielmente os deveres deste cargo, sim? Prometem também promover e manter a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja por meio do exercício do seu ofício, sim? Meus irmãos, diante dessas perguntas, nós queremos pedir que os nossos queridos possam olhar para a igreja. Por favor, vire para a igreja, que eu tenho duas perguntas para a igreja, olhando esses irmãos. E vocês, membros da Igreja Presbiteriana Filadélfia, reconhecem e recebem esses irmãos como presbíteros regentes e diáconos desta igreja local? Sim? Sim. Prometem também, meus queridos, tributar-lhes honra, obediência do Senhor, segundo a sua palavra, obediência à Constituição desta igreja, conforme ela mesma dá direito aos nossos irmãos como ofício. Os irmãos prometem honrar, obedecer a cada um desses nossos irmãos? Sim? Por favor, irmãos, podem virar. Nós, ouvindo não somente os irmãos, mas também a igreja, nós então vamos proceder a uma oração, clamando a graça do Senhor sobre a vida desta liderança, mas também clamando a graça do Senhor sobre a vida da igreja, para que o Senhor edifique, para que o Senhor a cada instante, a cada dia possa ser o pastor da liderança para que pastoreie a igreja do Senhor. Seja o pastor da liderança para que eles possam desenvolver aquilo que o sumo pastor
deseja a cada um de nós. Nós vamos então ter uma palavra de oração. Eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Albertino faça a Deus essa oração. Deus. Santo Deus eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos louvar e bendizer o teu nome aqui, Senhor. Ó Senhor, pedimos ao Senhor misericórdia sobre nós. Somos pecadores, Senhor, e clamamos a tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, agradecemos este momento, Senhor, por todos esses aqui, Senhor, que se dispuseram a trabalhar a tua obra, Senhor, como presbíteros e diáconos, Senhor. Ó Senhor, é o Senhor que nos escolhe, mas o Senhor também que nos capacita a fazer o melhor para o Senhor. Pedimos ao Senhor misericórdia a cada um deles, Senhor. Que eles vão se entregar, Senhor, na tua obra e tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Abençoa esta igreja, Senhor. Ó, que eles sejam bênção para esta igreja, Senhor. O pastoreamento, Senhor, e tudo que o Senhor pedir a eles iam fazer com boa vontade e amor, Senhor. E que a igreja também sejam bênçãos na vida de cada um, ajudando o Senhor também a eles exercer esse cargo que o Senhor deu para cada um deles, Senhor. Esteja nos abençoando e continuando neste culto, em nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém. 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 Nesse momento nós procederemos à ordenação e imposição de mãos na vida dos nossos irmãos. Nós vamos fazer da seguinte forma, como uma festa muito importante na vida dos irmãos. Os nossos presbíteros Weber, presbítero Walter e o presbítero Nivaldo Henrique, pela minha imposição de mãos, eu quero convidar os irmãos aqui à frente, os 3 irmãos presbíteros. Isso. Eu pedi que os irmãos se ajoelhem. E quero convidar os presbíteros que estão conosco em disponibilidade ou em exercício, que no seu coração puderem vir à frente, por favor, e se direcionem aqui. Isso. Nós vamos ficar aqui em torno dos nossos irmãos. Ó Deus amado, Deus querido, na autoridade, Senhor, como presbítero docente, pastor desta igreja, vocacionado por Ti. Ó Deus, eu Te louvo, Pai, pela vida dos nossos irmãos, Nivaldo Henrique, Walter e o Weber. Ó Deus, toma-os nas Tuas mãos. Que esses irmãos que, como o presbítero Weber já é presbítero em exercício e continuará, que os nossos irmãos, presbítero Walter, o presbítero Nivaldo, que o era em disponibilidade, mas que retornam do seu exercício, ó Deus, que no nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esses irmãos possam ser investidos da autoridade como presbíteros do Senhor, para o rebanho do Senhor, na casa do Senhor.
Eu vou pedir aos nossos presbíteros, nós estamos evitando, mas que você possa aí estender a destra e dizer: sejam bem-vindos esses nossos irmãos. Eu vou pedir que os diáconos que estão nos assistindo possam trazer um álcoolzinho aqui, e quem desejar utilizar o álcool. Eu vou convidar ainda os presbíteros que foram investidos e os presbíteros em disponibilidade ou em exercício que estão aqui, que continuem aqui, porque eu deixei o nosso irmão Michael justamente por último, com esse propósito, né? Porque o nosso irmão será ordenado e investido. Os nossos irmãos já foram ordenados, eles só estão sendo investidos da autoridade para o seu exercício. O nosso irmão Michael, ele estará sendo ordenado e investido para o seu exercício. Eu vou pedir ao nosso irmão que se ajoelhe. Vou pedir os outros presbíteros, inclusive os que foram investidos agora, que estendamos as mãos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor da nossa história, Senhor que nos chama, Senhor que nos usa, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo Michael. Ó Deus, muito obrigado pela sua disposição em servir ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu exercício com afinco, ó Deus, junto com os nossos diáconos na junta diaconal. Muito obrigado, Senhor, pela sua família. Ó Deus, pelo seu legado. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste nosso irmão. E agora, ó Deus, na autoridade, ó Deus, como ministro do Senhor, meu querido irmão Michael, eu te ordeno, em vista da autoridade como presbítero do Senhor, ao rebanho do Senhor, na igreja do Senhor. Amém. Amém. Da mesma forma, os nossos irmãos estão à destra. Amém. Amém. O número da liderança continua aqui na frente, porque nós queremos também, chamar os nossos irmãos, presbítero Diácono Bené, Diácono Giovano, por favor, que venham à frente. Os nossos irmãos já foram ordenados como diáconos, e eles então serão investidos. Eu creio, não tem outro irmão, e que os irmãos possam ser usados nesse momento. Nosso irmão Diácono Adilson, que continua o seu exercício da diaconia, nosso irmão Giovano, que retorna ao exercício da diaconia, que o Senhor possa usá-los poderosamente. Vou pedir para os irmãos ajoelharem. Vou pedir para os nossos presbíteros. E os queridos Giovano e Adilson, na autoridade a mim, como pastor, eu os invisto na autoridade como diáconos da Igreja de Deus, diante do rebanho de Deus,
para a honra e glória do nosso Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado pela vida desses irmãos. Muito obrigado pelo nosso irmão Diácono Adilson, que continua, Senhor, nesta obra, nesse chamado. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Giovano, que servindo já a casa do Senhor, agora se dispõe no seu exercício, no seu ofício, ó Deus, como diácono, ó Deus, no meio do teu povo. Continue, ó Deus, abençoando os nossos irmãos. Eu clamo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu vou chamar os irmãos, pedir para que os irmãos fiquem aqui também conosco. Podem ficar aqui o diácono Adilson e o diácono Giovano. Nós temos a alegria, meus queridos, os nossos irmãos, o Arthur, o Flávio, o Edivaldo Júnior e o Jaime, de terem também sido eleitos, aprovados na sua idoneidade e diante aqui da Igreja do Senhor, poder estar dispostos também no serviço da casa do Senhor. Eu vou convidar os nossos irmãos que venham à frente e possam estar ajoelhados. Eu vou convidar todos os nossos líderes, os nossos presbíteros. Eu quero convidar os nossos 2 diáconos também. Estenda a sua mão. Deus amado, Deus querido, como é bom saber que o Deus da história é o Deus que nos chama para liderarmos segundo os propósitos como instrumentos nas mãos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja com o nosso irmão Arthur. Ó Deus, que este jovem que se dispõe na obra do Senhor para ser diácono, que o Senhor traga-lhes, ó Deus, a experiência no serviço e a maturidade, crescendo no Senhor. Ó Deus, abençoa o nosso irmão Edivaldo Júnior, que se dispõe também na obra, na causa, na casa do Senhor. Ó Deus, que a cada instante, a cada dia, o Senhor possa, no mais íntimo do seu coração, mostrar, ó Deus, como servir na tua casa. Ó Deus, te agradecemos pelo nosso irmão, ó Deus, o jovem Flávio. Deus, muito obrigado pela vida, Senhor, deste irmão. Ó Deus, que no ano passado, ó Deus, chegou no nosso meio, ó Deus, tem se, ó Pai, mostrado cada dia mais disponível para a tua obra, envolvido nas coisas do Senhor. E agora, ó Deus, como esses irmãos, que eu já citei o nome, ó Deus, eles envolvidos na obra do Senhor, que o Senhor abençoe o Flávio, como liderança do povo do Senhor, como diácono. Deus, instrui esse nosso irmão para servir na tua obra. Ó Deus, instrui esses nossos irmãos para sentirem satisfação, ó Deus, na tua obra. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Jaime, ó Deus, que também se coloca, ó Deus, para ser um instrumento usado por Ti na igreja do Senhor.
Continue, Senhor, ministrando na sua vida. Continue, ó Deus, diante da sua experiência de vida, trazendo, ó Deus, e acrescentando experiências na casa do Senhor, para o êxito, ó Deus, da igreja do Senhor. E meus queridos irmãos, na autoridade a mim confiada, em nome do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os ordeno como oficiais diáconos da Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que o amor do Eterno Pai e que o consolo e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Pode sentar-se.